Quando a gente precisa criar um site, tem várias etapas até a gente ter esse projeto concluído. Por exemplo, a gente precisa criar o design do site, então tem toda a parte criativa de entender o nicho do cliente, ver o que faz sentido em questão de design mesmo para aquele público-alvo. Às vezes a gente mesmo precisa fazer a copy, a gente vai desenvolver tudo aquilo ali, seja com código ou não, a gente vai ter que fazer alguns testes em relação à experiência de usuário e tudo mais, otimizar tudo isso. Então, assim, são várias etapas e fazer tudo sozinho, às vezes pode ser meio complicado ou gasta muito tempo. Com a inteligência artificial, a gente tem como se fosse um funcionário ali que a gente pode utilizar e muitas vezes é gratuito esse funcionário ou então tem um custo-benefício maravilhoso. Então, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre as principais inteligências artificiais que a gente pode usar na criação de sites atualmente. Eu vou falar sobre as que eu mais utilizo no meu dia a dia. Fala rapaziada, tranquilidade, meu nome é Gustavo Campelo, esse aqui é meu canal, onde a gente fala sobre design e desenvolvimento web para que você fature mais de R$10.000 por mês desenvolvendo sites. No vídeo de hoje, então, como eu falei, a gente vai falar sobre inteligência artificial. A gente pode separar a inteligência artificial para a criação de sites, né? A gente pode separar a criação de sites em duas categorias, que seria o design e o desenvolvimento. Que o design seria toda a parte visual, inspirações e tudo mais, e o desenvolvimento vai ser no código, às vezes pelo WordPress, Webflow, seja por onde você crie seu site, né? Você desenvolva tudo aquilo ali. Começando a falar então sobre a parte do design, a gente pode definir ainda design em duas coisas, seria a parte visual e a parte de experiência de usuário. Na parte visual, a gente pode utilizar a inteligência artificial, por exemplo, para nos ajudar de forma criativa na construção do layout. Para gerar imagens, tem até algumas inteligências artificiais que geram layouts completos, né? A gente pode pegar algumas referências e tudo mais. Não gosto tanto dessas que geram layouts completos, porque se for para ver layout, a gente tem o Pinterest, a gente tem o Behance, o Dribbble, a gente tem várias plataformas onde tem sites incríveis ali que a gente pode pegar muita referência. Mas o que eu mais utilizo mesmo é para criação de imagem. Então, vamos para a tela do computador, vou mostrar algumas das inteligências artificiais que eu utilizo para criação de imagens aqui. A primeira que eu quero mostrar para vocês é o Midjourney. Midjourney é uma inteligência artificial de criação de imagens paga. Vou mostrar para vocês depois uma gratuita. Por que eu estou mostrando o Midjourney sendo que é pago e tudo mais? Porque assim, às vezes, vale a pena você pagar. Dependendo se você utiliza muito. Isso daqui também não é só para criação de sites, né? Para você utilizar no design de uma forma geral. Às vezes você cria posts para o Instagram, cria banner, qualquer tipo de arte digital, você pode utilizar o Midjourney, que atualmente, para a criação de imagem, é a melhor inteligência artificial que eu vejo, tá? Eu, por muito tempo, eu já paguei Midjourney, mas atualmente eu não pago mais. Eu utilizo uma inteligência artificial da Microsoft, que é de graça. Mas aqui, ó, a gente tem os planos, tá vendo? $8 por mês e tudo mais. Tem até alguns planos por aí, né, que a gente encontra, que é Midjourney, Free Pick e um monte de coisa por tal preço. Eu nunca assinei nenhum plano desse daí, mas não sei se funciona. Se funcionar, às vezes vale a pena. Mas assim, se você utiliza muito inteligência artificial para criar imagem, o Midjourney é uma ótima opção. Em questão de qualidade de imagem e tudo mais, é a melhor. Tá? A gente tem o explorar aqui, ó, que a gente vai ver toda a biblioteca, né? Então aqui acho que tem as artes mais famosas que são criadas pelos usuários com inteligência artificial. E a gente pode ver os prompts também que foram utilizados para a gente pegar algumas ideias, porque o prompt é uma parte, acho que não é nenhuma parte importante, é uma das partes mais importantes, tá? Às vezes a inteligência artificial, ela tem muita qualidade, só que se você não souber pedir aquilo para o robô, ele não vai saber entregar para você uma resposta de qualidade, aquilo que você realmente quer. Então, o que é o prompt? O prompt é a pergunta que a gente faz para o bot. Então, às vezes eu quero uma imagem de um sorvete, eu só chego lá e falo, gere uma imagem de sorvete. Eu não falo o sabor do sorvete, eu não falo sobre o plano de fundo, eu não falo se eu quero esse sorvete realista, se eu quero ele um design mais cartoon. Eu não falo se vai ter uma mão segurando ele ou se ele vai estar solto, flutuando, não sei. Então a gente precisa dar o máximo de detalhes para o nosso robô para que ele gere algo útil ali para a gente. Então a gente tem aqui o explorar e você pode pesquisar alguma coisa aqui. No caso, como eu atualmente não estou assinando o Midjourney, eu não posso fazer pesquisa.
Mas que você pode, por exemplo, eu quero fazer uma imagem de sorvete de morango, como eu falei para vocês. Vocês podem escrever aqui no explorar sorvete de morango. Vocês vão ver todas as artes que os usuários criaram que são de sorvete de morango. Isso é bom porque você vai ter uma gama de possibilidades ali. Que se você só pedisse para o robô, ele te gera 4 possibilidades. Às vezes você precisa ficar gerando, e às vezes não vem nada que te agrade. Se você antes, eu sempre quando eu precisava fazer alguma coisa no Midjourney, eu já vinha aqui na biblioteca deles e pesquisava, que sempre eu achava alguma coisa muito maneira criada por algum usuário e eu nem precisava pedir para o bot. Tá, mas além disso daqui, a gente pode realmente pedir, né? Aqui em Create, vocês vão pedir, ó, aqui tem as últimas artes que eu criei, tudo mais. Mas agora falando de uma inteligência artificial que é para criação de imagens também, só que ela não é paga. A gente pode utilizar aí o bing.com/images, né? /create. Se vocês colocarem só bing.com/create já vai aparecer. Você precisa ter uma conta na Microsoft, né, para você poder criar essas imagens e ela é gratuita. Aqui vocês vão ter 15 raiozinhos desse daqui. Esse raiozinho é para você gerar uma imagem mais rápida. Quando acabar esses raiozinhos, vocês ainda vão poder continuar gerando imagens. Tem essa pontuaçãozinha aqui em cima, que eu acho que é cada pesquisa, cada busca que você faz. Na Bing, você ganha essa pontuação. E mesmo quando acabar esses raiozinhos aqui, você pode continuar gerando aqui para o bot. Às vezes só demora um pouco mais. Mesmo quando acaba aqui o meu, por exemplo, eu vou pedir alguma coisa aqui, ó. Sorvete de morango com fundo clean. Vou colocar aqui, ó, sorvete ultra realista de morango. No caso, como eu falei para vocês, a gente precisa de um bom prompt. Esse aqui não está sendo um bom prompt. Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente pode gerar um bom prompt. Sorvete ultra realista de morango. É claro que isso aqui não ficou bom, né? Daria para a gente incrementar muito mais nesse prompt aqui, mas só para a gente ver um exemplo de como é o Bing Create. Olha só, tá vendo? Ó, gera imagens, gera 4 imagens e eu acho ele incrível. No caso, eu falei um fundo clean, ele gerou um fundo clean. Não falei se eu queria um fundo branco, um fundo rosa, então ele fez de qualquer tipo, né? A gente não teve um critério, mas olha só. É muito boa essa inteligência artificial, por isso que eu nem assino mais o Midjourney, mas eu assumo que em questão de qualidade, se você colocar o mesmo prompt nos dois, eu prefiro a imagem do Midjourney, tá? Mas, ó, você pode ver que é incrível. Bom, e como que a gente pode gerar um bom prompt? Aí a gente pode utilizar, por exemplo, o ChatGPT. Então, olha só, ChatGPT, é só vocês entrarem aí, chatgpt.com, ele é de graça. Logo quando você entra, né, você vai criar sua conta e tudo mais, você vai ter algumas vezes para utilizar o bot dele, que é o ChatGPT 4 ou 4, sei lá, que é uma versão paga do ChatGPT, só que você vai poder utilizar ela de graça algumas vezes, tá? Você vai fazer algumas perguntas para o bot, ele vai estar te respondendo na versão do 4 do ChatGPT. Quando acabar, qualquer pergunta que você fizer, para ele vai gerar uma resposta, que seria do ChatGPT 3. Aqui, ó, tá vendo? 4 o mini no caso, mais rápidas para o dia a dia. Mas acho que se eu pedir algum prompt, por exemplo, crie um slider utilizando HTML, CSS e JavaScript. Aí acho que ele já vai utilizar o 3. A gente ainda não chegou na parte do desenvolvimento, né? Estamos falando de design ainda, mas só para eu ver a resposta que ele vai dar aqui, eu acho que é utilizando a versão 3. Olha só. Ah, não, aqui no caso, então fica esse 4 mini, tá? Mas, assim, eu não sei muitas informações, não posso dar muitas informações para vocês sobre o ChatGPT em si. Se vocês quiserem, eu estudo um pouco mais, trago um vídeo só falando sobre ele para criação de sites. Mas, se eu não me engano, o 4... que é o Plus, né? Ele seria atualizado, tá? Então é com respostas atuais. Se você não utiliza o 4, ó, se eu perguntar aqui para ele, qual foi a sua última atualização? Se eu não me engano, o ChatGPT ele não é atualizado. Aqui no caso ele está falando sobre HTML e CSS, né? Ó, deixa eu fazer um novo aqui, né? Para a gente criar um novo é só vir aqui, ó, nessa canetinha já cria um novo chat. Para que tem chats, né? Como o próprio nome já diz, aqui no caso, ó, aula sobre o método Reduce, né? Eu estava criando uma aula para a nossa comunidade, estava falando sobre JavaScript. Sempre que eu vou abordar algum tema de JavaScript, eu venho aqui para ele e falo, gere uma aula para mim
abordando tópicos mais importantes e tudo mais, então ele gera para mim uma aula completa. Isso é bom porque eu sei por onde seguir, né? Aí eu não esqueço de falar coisas importantes, tudo mais. Aqui ele está falando sobre isso. Então assim, o ChatGPT, o que é incrível nele é que tem o Machine Learning, né? Que o chat ele vai aprendendo, ele vai se adequando às suas perguntas, ao jeito que você mais gosta, que as suas perguntas sejam respondidas. Quando você está falando com o ChatGPT, ele mostra 2 padrões de resposta que você pode escolher. Então, com isso, ele vai realmente aprendendo, né? Por isso que a gente tem diversos chats que, quanto mais você conversa com o ChatGPT, mais inteligente ele fica para o seu tipo de resposta. Tá? Então, quando você fala, por exemplo, o seu site para ele, qualquer coisa, ele já guarda já essa sua resposta, né? Ele já vai saber, ele armazena isso de qual é o seu site. Quando você pedir alguma coisa, ele já vai jogar, por exemplo, com o seu domínio como base, né? Só um exemplo. Mas, por exemplo, se eu quero criar um prompt bom para me gerar imagens, eu posso falar aqui para ele. Até para o ChatGPT a gente precisa dar um contexto, tá? O contexto é muito importante para a máquina poder gerar alguma coisa útil para a gente. Então, eu preciso primeiro explicar para ele o que está acontecendo, só no final eu faço o meu pedido. Então, por exemplo, o certo seria, eu tenho um site de uma loja virtual que vende sorvetes, que o nome é tal, o meu estilo de público-alvo é tal, o meu estilo de design é tal. Eu utilizo a inteligência artificial da Microsoft, a Bing, para criar imagens e gostaria de gerar uma imagem de um sorvete de morango. Me dê um prompt útil para isso, tá? Então, o certo seria você explicar todo o contexto e só depois você fazer a sua pergunta. Para não perder muito tempo aqui, eu vou só colocar. Tenho uma loja virtual que vende como são os desenhos da Pixar. Tranquilo? Pedi um promptzinho bem rápido aqui. Aqui no caso, ó, ele não gerou um prompt para mim, porque eu não pedi isso para ele. Deixa eu falar aqui, ó. Me gere um prompt, né? Porque eu não falei que eu quero pedir isso para Bing. Tá vendo? Então, quando a gente não é específico no prompt, a gente não vai ter uma resposta adequada. Me gere um prompt para inserir na IA. Ó, agora eu pedi um prompt, agora ele vai gerar. Olha lá. Ó, tá vendo? Gerou um prompt aqui para mim. A gente vai copiar. Toma cuidado que a Bing, pelo menos, ela tem um limite de caracteres que você pode inserir aqui na barrinha, tá? Pra gente pedir. Aqui no caso, coube tranquilo. Ó, você pode ver que acabou já o meu raiozinho, mas do mesmo jeito ele vai gerar essa imagem. Ele vai falar que aguarde. Suas imagens estão em andamento, porque não está utilizando mais essas moedinhas, então a minha imagem não vai ser gerada tão rápido, mas ainda é gerado. Olha lá, você pode ver que foi rápido. Ó, no caso, como eu falei que é uma loja virtual e tudo mais, ele fez como se já tivesse um texto, um botão de chamada de ação, aqui no caso não ficou muito bom, né? Olha só, não ficou tão bom. Mas eu só queria mostrar para vocês que é muito útil isso. A gente vai usar o ChatGPT para pedir um prompt, para a gente inserir esse prompt na outra inteligência artificial, por exemplo, a da Bing ou a do Midjourney. Então a gente pode usar várias inteligências artificiais juntas, tá? Para a gente criar algo melhor. Ainda falando de design da parte visual, a gente pode inserir, por exemplo, essas imagens criadas. Eu vou pegar o sorvete de morango. Vamos supor que eu quero inserir esse daqui ou esse daqui no nosso plano de fundo. Eu vou baixar essa imagem. Já baixei. O que a gente pode fazer agora é abrir, por exemplo, o Photoshop e criar um banner com essa arte aqui. Como é que eu vou fazer isso? Vou mostrar para vocês. Sempre utilizando a inteligência artificial, que é o tema desse vídeo, então eu vou usar a IA do próprio Photoshop. Então, olha só, estou aqui no Photoshop, vou vir aqui em novo arquivo. Como a gente vai criar um banner, a gente pode colocar a proporção aqui, por exemplo, 1920 por 1080, né, que seria uma tela Full HD. Vou criar. Olha só, agora eu posso colocar a minha imagem aqui dentro. Ó, joguei a nossa imagem do sorvete. Beleza? Ela não é tão grande, tá vendo? A gente pode ampliar essa imagem. Tem ferramentas também que fazem isso, por exemplo, Upscaler. Esse site aqui, ó. Esse site, quando a gente joga alguma imagem aqui dentro, ele vai aumentar, né? Então ele vai dobrar o tamanho da nossa imagem. É muito útil. Mas aqui, como a gente está vendo rapidamente, ó, eu vou aumentar um pouquinho. Vamos supor que o nosso texto vai ficar na parte da esquerda, a nossa imagem na parte da direita. Eu teria que ampliar esse fundo.
como isso daqui seria para um banner, por exemplo. Como que eu ampliaria isso daqui? Posso utilizar a IA do Photoshop. A gente tem aqui a ferramenta de seleção. Eu não vou explicar para vocês do zero como você pode utilizar o Photoshop, mas assim, se você quiser aprender Photoshop, Figma, tudo sobre o mundo do web design, tanto a parte do desenvolvimento também, então WordPress, também códigos, né, HTML, CSS, JavaScript e tudo mais, eu convido você para participar da nossa comunidade de web design, a Web Hub. Lá a gente posta conteúdos diariamente sobre tudo que você precisa para se tornar um profissional diferenciado nessa área, tá? Fazer sites únicos, também sobre como prospectar cliente e tudo mais. Fora um suporte comigo pelo WhatsApp, 7 dias por semana para tirar suas dúvidas. Tem um grupo também com os membros no WhatsApp, então é muito bacana, tenho certeza que vai agregar muito para você. Se você quiser, o link está na descrição do vídeo. Mas olha só, de forma rápida aqui então, Photoshop, a gente tem a ferramenta de seleção, certo? Ó, ou a gente pode apertar o M. Quando eu clico e arrasto com o meu botão esquerdo, ele seleciona. Se eu quiser selecionar mais de uma área, eu seguro o Shift, ó. Você pode ver que o íconezinho já mudou, tá vendo? Fica um maisinho ali embaixo. Vou selecionar aqui também, ó. Então você pode ver que eu selecionei essas duas partes. Eu vou fazer uma seleção em volta do nosso sorvete. Então, ó, com o Shift segurado, vou selecionar mais aqui. E mais agora a nossa outra parte branca. Tá vendo? Selecionei todo o entorno do nosso sorvete. Agora eu posso clicar com o botão direito. A gente coloca preenchimento generativo. Aqui eu posso inserir um prompt também para o robô da Adobe, né? Para o robô do Photoshop gerar alguma coisa para mim. Como eu só quero que ele preencha a cena, eu não preciso inserir nada, que eu não preciso escrever nada. Então a gente só clica em gerar. Ele vai preencher para a gente esse plano de fundo. A gente já pode utilizar isso como um banner. Posso jogar no Figma, colocar os textos na parte da esquerda, ou então se você já for desenvolver direto, né, você já pode exportar essa imagem, já inserir no seu site. Olha só, tá vendo? Preencheu aqui pra gente, ó. Como o degradê dessa imagem estava mais clara na parte central, ele já puxou um pouco mais escuro na parte da esquerda, né? Ele já tenta entender a imagem. Ó, aqui no caso ele fez aqui um pouco mais claro também, ó. No caso, essa daqui não teve nada a ver, puxou um preto e branco. Ele sempre gera 3 variações, tá? Se você quiser que gere mais, só você clicar aqui em gerar e ele vai fazer outras. Tranquilo? Mas gerou um plano de fundo aqui pra gente, poderia exportar isso daqui, colocar os textos na parte da esquerda, tudo mais. Então esse é um exemplo de como você pode utilizar inteligências artificiais em conjunto. Usamos aqui o ChatGPT para pedir um bom prompt, que no caso não foi um bom prompt, porque eu não especifiquei muito. A gente usou o Bing para criar imagens, que é uma inteligência artificial de graça, e a IA do Photoshop. No caso, o Photoshop é pago, né? Você precisa pagar o plano da Adobe, da Creative Cloud, para você ter todos os programas da Adobe aí. Então, eu estou falando aqui de forma superficial sobre cada inteligência artificial. Caso vocês queiram saber de forma mais aprofundada sobre cada uma dessas aqui, então sobre a inteligência artificial da Bing, sobre o ChatGPT, a do Photoshop, vocês comentam aí que eu trago algum vídeo específico, tá? Falando agora sobre criação de layouts em geral, então criar um layout inteiro para um site, né, para você ter referência. A gente pode usar o Mobilize, tá? Mobilize, esse site aqui, ó, a.mobilize. Ele é de graça, tá? Só não é de graça para você implementar aquele layout em prática. Eu acho que ele hospeda sites, tá? Na real, eu não sei muito bem. Eu recomendo? Não, eu nem faço isso na real. Porque se você quer pegar referência, eu recomendo muito mais que você venha no Pinterest, por exemplo. Então, vou entrar aqui no Pinterest. E você coloca aqui, por exemplo, eu tenho uma loja de pet. Você vai colocar aqui pet website, que eu acho muito melhor para você pegar referência nos layouts aqui do Pinterest. Se você quiser, por exemplo, pegar referências de sites que, assim, estão no último nível do web design em questão de tendência, são sites premiados, a gente pode vir aqui no Awards, tá? Se a gente vier aqui, ó, em Collections, olha só, a gente tem vários tipos de site aqui, que são sites premiados. Tem os sites que são realmente premiados, né? Acho que tem um top aqui, alguma coisa. Aqui, ó, a gente tem os sites do ano, tá vendo? E vai ter só site incrível, é só coisa surreal, que assim, você pode pegar muita referência, então às vezes você não sabe bem como fazer uma sessão, você pode vir aqui. Só que assim, esses são sites premiados, então não leva muito em consideração, não compara muito, porque são sites que têm diversos efeitos no código, efeitos 3D, efeitos que interagem com scroll e tudo mais, então é algo mais complexo de ser feito, tá? São sites que levam muito tempo, né? Não é uma landing page que é feita em 2, 3 dias.
Ah, eu só esqueci de falar uma coisa para vocês. Falando sobre imagens ainda, a gente tem a própria inteligência artificial do ChatGPT. Quando você está usando o ChatGPT 4, ele tem o DALL-E, acho que é assim que fala, DALL-E. Não sei se está no Tree ainda, se já está em outra versão, não sei. Mas quando você pede para ele gerar imagens, o ChatGPT também gera. Saindo da parte visual, né, falando sobre experiência de usuário, que ainda está dentro do design, a gente pode, por exemplo, eu tenho um site, então vou entrar aqui, ó, loja de roupas, tá? Vou pegar qualquer site aqui. E vamos supor que eu quero fazer uma pesquisa em questão de experiência de usuário e tudo mais. É claro que experiência de usuário é para você fazer testes com pessoas reais, né? Mas às vezes você quer fazer um teste ali mais rápido, você não tem muito recurso, quer algo mais simplificado. Por exemplo, você vai copiar esse cara aqui, você pode jogar no ChatGPT e pedir para ele, faça uma análise em meu site em questão de experiência de usuário. Então, como o usuário pode se comportar, onde... Se a gente for falar agora sobre copy, a copy, o que eu indico também, ChatGPT, ou então a inteligência artificial do Google, que é a Gemini ou Gemini, não sei como é que fala. Mas olha só, olá Gustavo, posso te ajudar. Então, por exemplo, você está fazendo um site e você é um advogado criminalista, por exemplo, e você quer saber, você quer ter algumas ideias de quais seções pode ter no seu site, o que é importante. Então, a gente pode explicar, lembrando, tenta explicar o máximo possível o contexto para que a máquina possa te ajudar. Então, Estou aqui de forma bem rápida, né? Sou advogado criminalista e quero fazer uma landing page para divulgar meu trabalho e conseguir clientes. Quero que os clientes entrem em contato comigo pelo WhatsApp. Eu poderia falar onde eu atendo, os casos, os serviços, as pessoas que tem na minha empresa, sei lá. Outras informações a mais, né? Então eu vou fazer o pedido aqui agora, né? Depois de eu explicar o contexto para ele. Me dê um tópico. Então eu falei aqui para ele quais seções minha landing page pode ter e quais textos em cada seção. Aí ele vai dar várias informações, ó, título convincente, precisa de um advogado, segunda seção, quem sou eu, por que me escolher, serviços oferecidos, e aqui ele fala também, ó, né, tem a parte de textos e os tópicos, né, área de atuação, depoimentos, formulário de contato, rodapé. Tá vendo? Então, questão de copy, a gente pode pedir ajuda, e eu peço muito, eu tô sempre com a aba do ChatGPT aberta aqui, pedindo várias coisas. Às vezes eu tô falando com o cliente alguma coisa, eu quero falar de uma forma mais formal, quero mandar um e-mail, eu sempre escrevo o texto, copio aquele texto, colo aqui e falo, deixe esse texto mais formal, corrija quaisquer erros de português que tenha no texto, e ele vai dar uma resposta para mim. Muito importante que vocês não peguem essa resposta pronta e aceitem ela, né, de uma forma sem ter crítica, sabe? Sem ter o seu filtro humano, né? A gente precisa pegar essa resposta e transformar ela, pegar uma referência, pegar uma ideia. Às vezes você pede várias respostas para o ChatGPT, você pega essas respostas que ele te dá e você compila ela, você forma a sua de uma forma melhor. Então, assim, não utiliza a inteligência artificial para fazer o seu trabalho também, né? Ela está aí para te auxiliar, não para fazer o que você tem que fazer, né? Então, a gente ainda tem que ter esse filtro, tem que ter essa nossa parte humana. E agora falando sobre desenvolvimento, que eu utilizo muito também é o ChatGPT para fazer perguntas sobre código. Às vezes eu esqueço alguma função, algum método de alguma linguagem de programação. Às vezes preciso resolver algum problema, eu explico para ele todo o contexto, faço um prompt bom, porque principalmente nessa parte de código, de estrutura e tudo mais, a IA ela precisa saber o contexto. Se você tem um site que é mais robusto, já tem um estilo que está sendo seguido ali, tem várias condições, né, para aquele seu código, você utilizar o ChatGPT pode não dar muito certo, porque ele não vai entender o contexto geral dos seus documentos, das suas páginas, do seu código em geral, né? Ele pode te gerar um trecho ali, mas ele não vai estar entendendo todo o contexto do seu site. Então, um que acho que atualmente em programação é o melhor, é o GitHub Copilot, só que ele é pago, tá vendo? A gente tem uma versão gratuita aqui, mas eu acho que é por poucos dias, né? Olha só, 30 dias, aí depois você já começa a pagar. O GitHub Copilot, ele vai fazer uma análise nos seus
documentos de código, né? Então você vai ter os seus arquivos ali. Então, por isso que ele vai entender todo o contexto do seu site, tá? Em questão de inteligência artificial de programação, GitHub Copilot atualmente é a melhor. Principalmente por essa parte de entender contexto geral do seu site, os padrões, as condições e tudo mais. Mas é isso, rapaziada, de forma geral, essas são as inteligências artificiais que eu utilizo no meu dia a dia. Qual que você utiliza? Queria ouvir a sua resposta. Se você tiver alguma dúvida também, manda aí nos comentários. Se quiserem que eu traga falando sobre uma inteligência artificial em específico, a gente pode estar falando aqui no canal. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que você curta, segue a gente aqui, tem conteúdo toda semana, 2 vídeos por semana, conteúdo de qualidade. E muito obrigado por você ter assistido até aqui e até a próxima, tamo junto.